e eu sei que o Senhor tem algo especial a falar através dela aos nossos corações. Juízes capítulo 4. Como o tempo é corrido, já vão dar 10 horas, eu vou correr o texto porque é grande e eu vou tentar fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração o mais... Está adiantada? Então, mas mesmo assim, vamos lá. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por quanto tempo? 20 anos. Oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou, chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Cádiz. Podeis assentar ligadas com o Senhor, orando por mim, para que Deus usa-me conforme o Senhor encheu o meu coração. A palavra do Senhor, ela é linda, porque ela é completa e ela vem alimentando a nossa vida a cada dia que nós meditamos na mesma. Esse texto de Débora é um texto que meus irmãos aqui, provavelmente as irmãs já ouviram muito falar dela. Débora, mulher de Lapidote, mulher que era juíza, mulher que era profetisa, mulher que tinha o significado do nome abelha, aquela que trabalha, aquela que é forte em guerrear, aquela que não desiste, que não retrocede. Mas nessa noite, o Senhor ministrava ao meu coração, que eu estudava acerca disso, acerca de falar para vocês, acerca de Débora, que ela era mulher de Lapidote. Eu fui estudar quem era Lapidote, e a Bíblia vai dizer que Lapidote era uma tocha acesa. E aí o Senhor ministrava ao meu coração que Débora, além dela ter todas essas virtudes, de fazer todas essas funções, ela tinha algo na vida dela, que era tocha acesa, aqui representada pelo seu marido. Diz alguns historiadores, aqueles que estudam a palavra de Deus, que Lapidote parece ser uma pessoa figurada, representando assim a própria presença de Deus. Então, eu não vou ficar com a representação de homem, mas eu quero frisar para as minhas irmãs que Lapidote aqui é a tocha acesa, a presença do Deus vivo que você e eu precisamos ter. E aí eu observo que essa mulher, ela tinha na vida dela um chamado, e vai dizer o texto no capítulo 5 que ela vê a situação de Israel, e vai dizer a palavra que ela se coloca como mãe de Israel. Mas eu não quero falar sobre isso nessa noite, porque se falar de mãe, nós sabemos todas as virtudes que uma mãe tem ao ver o seu filho passando
meu intuito e a minha vinda neste lugar não foi para profetizar para você ser uma boa mãe, mas foi para profetizar para você que você precisa ser tocha acesa. Você precisa ser cheia da presença de Deus para enfrentar as adversidades que estão diante de você ou que irão surgir, porque nós não estamos livres disso. A Bíblia vai dizer que o povo vivia em determinante declínio. Ora eles estavam fazendo o que era bom, ora eles estavam fazendo o que era mal. Interessante que a palavra vai dizer, e eu pedi à igreja para frisar, que foi o próprio Deus que os vendeu ao seu inimigo. O próprio Deus, o próprio Senhor os entregou na mão dos seus inimigos. É para você meditar nessa noite como tem sido os seus caminhos. Como tem sido o seu proceder diante do Senhor. Porque o nosso Deus, nós falamos lá em Malaquias, que o nosso Deus não muda. O nosso Deus não tem variação de mudança. Não pregamos isso? A palavra não diz isso? E a palavra vai dizer que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso que o Senhor os vendeu ao seu inimigo. O que quer dizer isso, irmãos? A irmã que antecedeu aqui no início de tudo, que intercedeu, ela intercedeu dizendo que Deus é amor e que Deus perdoa e ama o pecador. Concordo, a palavra diz isso. Porém, Deus também nos entrega aos nossos inimigos se nós estivermos seguindo passos errados, contrário àquilo que Ele determinou. E eu falei, Senhor, que mistério é esse? A Bíblia vai dizer que Israel vivia em declínio constante. Existia um rei chamado Eglon, e esse homem oprimiu Israel porque eles fizeram o que era mal por 80 anos. A Bíblia vai dizer que surge um homem chamado Eude, e ele prepara uma espada de 2 fios. E é interessante que ele vai de encontro a Eglon, porque o povo clamou ao Senhor. Outra coisa que eu quero frisar para vocês: quando você clama, a mão de Deus se movimenta. Quando você ora, Deus faz uma mexida na alavanca e age a seu favor. Ainda que você tenha errado, mas se você orou, você está colocando a sua confiança em Deus. A Bíblia vai dizer que o povo, cansado por 80 anos de ser perseguido, escravizado, morto, sem poder viver a sua vida, eles clamam ao Senhor. E Eude é levantado. A Bíblia diz, faz questão de dizer, não sei porquê, que Eglon era um rei gordo. A Bíblia vai dizer que a gordura daquele homem era tanta que quando ele chegou em um cenáculo preparado para ele se refrescar, porque eu fui gordo, ainda sou, e eu sei como é que gordo sofre de calor, como que as banhas queimam e assam, eu passei por isso. E aí aquele homem tinha essa recâmara, e vai dizer o texto que quando terminou a reunião, ele vai para esse lugar, e Eude vai ao encontro a ele. E essa espada, a Bíblia diz que ele levava na sua perna escondida. E quando ele entrou nessa recâmara, ninguém podia entrar sem que ele permitisse. Diz o texto que ele entra, Eude entra e a porta se fecha. Então entende-se que Deus, o rei convidou Eude para estar num lugar secreto. Então os seus comparsas, os seus servos, entendiam que era da vontade de Eglon que Eude estivesse ali. Ele pega e enfia a faca, aquela espada em Eglon, e aquele homem fica com aquela faca enfiada, e vai dizer o texto que a gordura era tanto que escondeu aquela espada que fora enfiada. Eude consegue fugir do palácio e ninguém entra naquele lugar, ninguém sabe que aquele homem morreu, porque ninguém podia entrar naquele lugar. Só que começaram a ficar desconfiados porque demorava tanto ele sair daquele lugar de refresco. E pegaram a chave, foram abrir aquele lugar e depararam-se com aquele rei morto.
E Eude é levantado por Deus através de uma atitude de matar o inimigo que o oprimia. Quero parar aqui para dizer para você, existem situações que você vai ter que ter estratégia para derrotar de vez esse inimigo. Não vai ser de qualquer maneira que você vai aniquilar esse inimigo que tem se levantado contra a sua vida. Você vai ter que ter estratégia. Catuca sua irmã e diz: tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia, porque sem estratégia o inimigo te vence. Mas quando você tem estratégia, ele tinha todos os passos do que fazer. A Bíblia vai dizer que ali Eude governa, o povo volta para a presença de Deus, porém Eude morre. O povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O povo tende, irmãos. Nós somos seres humanos. Nós temos tendência a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que há uma necessidade de nós nos aproximarmos dele. Vai dizer o Salmo: bom é aproximar-me do Senhor. Quando você se aproxima de Deus, mais perto dele você quer estar. Quando você se aproxima de Deus, você quer fazer mais as coisas que ele gosta que você faça. Quando você faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, é porque você está distante dele há muito tempo. E o Senhor me trouxe nesse lugar para chamar a sua atenção e dizer: cuidado com os seus passos, porque é necessário uma proximidade com ele. Não é tempo mais, irmãos, de nós ficarmos brincando de hoje eu estou cheia do Espírito Santo, amanhã eu não sei se eu quero estar, hoje eu quero cantar, amanhã eu não quero cantar mais, hoje você conta comigo, amanhã eu digo não conta comigo mais não. Crente cheio de variação, Deus está aqui nessa noite dizendo: ele quer um posicionamento, ele quer um posicionamento no céu e meu. Porque nós temos que ter somente um parecer. Nós temos que ser aquele que as pessoas olham e dizem: cara, como é que pode? Lília passou por isso tudo e não arcou Jesus. Lília passou por isso tudo e está servindo a Jesus. Andressa contou aqui testemunho, irmãos. Só Deus sabe quanto Andressa tem chorado, quanto Andressa tem sofrido. Andressa sabe um pouco quanto eu tenho chorado, como eu tenho sofrido. Esses processos todos que Deus permite, mas nunca, irmãos, o joelho deixou de se dobrar e a oração deixou de ser feita, com a porta aberta, com a porta fechada, com o armário cheio, com o armário vazio, com dinheiro, sem dinheiro, com trabalho, sem trabalho, mas sempre acreditando nesse Deus do impossível que foi falado aqui. A Bíblia vai dizer que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os vendeu novamente aos seus inimigos. Só que agora é violentamente. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos menina? Quem tem filhas meninas? Eu tenho uma filha menina. Você imagina o Senhor vendeu a sua casa porque você fez algo que era mal aos olhos do Senhor ao seu inimigo. O inimigo entra na sua casa, pega você, pega a sua filha, pega o seu marido e escraviza. Vai dizer que esse violentamente era, eles pegavam as filhas moças, irmão, meu coração doeu quando eu estudei sobre isso, e faziam com que elas engravidassem para que os filhos fossem oferecidos em sacrifício. Vai dizer a história que eles pegavam as mulheres, mesmo com seus maridos, e as estrupavam. Era violentamente. Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Só que um dia, irmãos, a casa cai e a realidade aparece e o pecado pesa e você quer mudar a situação da sua história. Vai dizer o texto: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É um mistério quando você clama. Você pode não dar atenção para a sua oração, mas você precisa entender uma coisa. Romanos capítulo 14 vai dizer que cada um dará conta de si a Deus. Se a sua vida está ruim,
negócio dá ruim, se os seus filhos não te obedecem, se tem alguma coisa fora do lugar, o problema é seu, a culpa é sua. Por quê? Está orando pouco, está confiando pouco, está se derramando pouco. Porque quando nós nos derramamos diante do Senhor, Ele age. Fala com a sua irmã do lado, Ele age. Quando eu oro, Ele age. Quando eu oro, Ele age. Quando eu oro, Ele faz. Quando eu oro, estabelece alguma coisa no reino espiritual. E Deus derrama a bênção sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que Débora está nas montanhas, era juíza, profetiza e era mulher de Lapidote, sentada debaixo das árvores. Mas o povo orou. E quando o povo ora, é aquela mulher que tinha tocha acesa, aquela mulher que estava ligada na tocha acesa. Olha o mistério de você ter uma vida acesa em Deus. Olha o mistério de você ter uma vida de Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para não apagar é necessário delay. Para não apagar é necessário que seja aceso constantemente. E quando você vai estudar sobre sacrifício, era de manhã, era de tarde, era de noite. Tem crente que não ora para dormir, não ora de madrugada, não tem medito, não tem um devocional com Deus e está culpando Deus porque a bênção não chegou. Não vai chegar. Não vai chegar. Porque Deus quer uma intimidade contigo. Eu estava sentada aqui, o Senhor falava no meu coração. Pergunta para as irmãs: quem é amiga de quem aqui? Aqui nesse conjunto, tem alguém que é amiga uma da outra? Amiga de contar segredo, de contar aflição? Tem alguém aqui? Responde, irmãs, o tempo está passando. Quem é sua amiga aqui? Você, vamos lá. Fica de pé perto da sua amiga lá. Pode ficar de pé, irmãs. A sua amiga. Quem é amigo de amigo aí, não fica perto da sua amiga. Vou dar um mistério para vocês aí. O Senhor falava para mim assim: pergunta para elas quem é amigo de quem e manda elas ficar perto da amiga. Quem é a única aí que é amiga de todas essas aí que está nesse bolinho aí? Peraí, esse bolinho aí são bolinhos de 5 ou bolinhos de 3? Você é amiga das duas? Você é amiga das duas ou é só da do meio? Não, é para falar a verdade que Jesus está aqui. Vocês são amigas. Olha o mistério. A Bíblia vai dizer que aquela mulher profetiza e chega na mandará, chega para Débora e fala: vai lá, chama Baraque. Baraque velho, irmão, 20 anos aprisionado como escravo, mas era chefe militar. Baraque era um homem especializado em arma, por isso ele era chefe do exército. Aquele homem tinha especialidade em exército. Ele sabia comandar. Porém, quando ele recebe a ordem, ele fala: eu vou. Porém, mas se você for comigo. Aí o mistério da amiga vai entrar. Porque Débora, ela vira e fala: eu vou contigo. Só que tem uma sentença: você não vai receber a honra. Quem vai receber a honra é a minha amiga. O Senhor mandava eu perguntar para você agora se você vai dar honra para sua amiga no momento que for necessário dar. Porque existem mulheres que não entendem que é o tempo dela e é o tempo seu. E ela tenta aniquilar o que Deus te deu. Mas nessa noite, aqui nesse lugar, Deus manda dizer para você que você tem que fazer como Débora. Ou eu vou com você, mas a vitória vai vir sobre a mão de Israel. Deus vai com você. Eu vou
você, mas a vitória vai vir pela mão de Israel. Eu quero que vocês olhem para mim agora. Eu mandei vocês segurarem a sua amiga, aquela pessoa que você ama, que você gosta. Mas eu quero que você olhe para sua amiga agora e veja ela como aquela que vai ser usada por Deus para te ajudar a vencer esse inimigo. A amiga não é amiga só para fazer fofoquinha, para contar no cabelo escovado, da roupa que comprou na loja. Deus me trouxe a esse lugar para profetizar para vocês uma coisa: a aliança de oração, de propósito, de jejum, pela causa uma da outra, porque sozinhas vocês não vão conseguir. Salmos 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos viverem união. Não é pregar união, é viver, é sentir a dor daquele que está vivendo. O Senhor quer mudar a história da tua vida, mas a necessidade de você ter ajuda certa. E a ajuda certa vai vir através de propósito de oração. Pode sentar. Senta com a vitória. Amém. A Bíblia vai dizer: Jesus está aqui nessa casa. Glória. Glória. Eu amo muitas pessoas, mas amigos eu conto no dedo. E eu amo muitas pessoas. A minha filha fala para mim: mamãe, eu tinha que guardar a senhora numa caixinha, porque eu fico muito triste quando alguém te entristece, porque a senhora é muito boa. E o Senhor me lembrou algo que aconteceu essa semana. Eu fui levar minha mãe para o aeroporto. A minha mãe foi para a Inglaterra. E lá no aeroporto, a mamãe falou assim: Lília, eu quero ir no banheiro. Vamos no banheiro. Chegamos no banheiro. Eu fui e ela demorou, porque já tem 75 anos, demora, fica um pouquinho mais lento, né? Quando eu saí do banheiro, eu vi um bolo de dinheiro, pastor. Eu peguei com o pé assim o dinheiro, peguei o dinheiro, fiquei na mão. Falei: o dono vai aparecer. E fiquei segurando aquele dinheiro na mão. E pensando assim, a sensação de que eu peguei aquilo que não é meu, porque o dinheiro era um bolinho de dinheiro. Era uma maçaroquinha de dinheiro. Irmãos, eu fiquei tão constrangida que eu nem contei. Eu fiquei com aquele dinheiro assim, nem pra minha mãe eu falei. Cheguei perto do meu esposo e falei assim: amor, eu achei um bolo de dinheiro. Ele pensou na hora, R$5.000. Aí eu falei pra minha filha: filha, eu achei um bolo de dinheiro. Ela contou pro meu genro ligou na hora: conta, sogra, quanto que tem? Eu não, tô com vergonha, vai que o dono aparece, eu vou devolver. Não é meu. E eu fiquei com aquele sentimento assim: aquilo não era meu. E passou. Quando terminei tudo, a mamãe entrou no avião, que eu vim embora pra casa. Eu falei: vou contar o dinheiro. Eu fiquei curiosa, porque eles ficaram perguntando tanto quanto tinha. R$48. Irmãos, mas eu ri tanto. Irmãos, mas eu ri muito. Porque um pensou que era 5, o outro pensou que era 1.000 e era R$48. Olha, mas eu ri muito. Você está rindo, eu ri mais do que você está rindo. Eu falei: Jesus, nem para achar dinheiro eu presto. Eu sou péssima para ganhar e achar qualquer coisa. Eu não sei achar nada. E aí, amigos, irmãos, é assim. Amigos, você seleciona, porque nem todo mundo que você pensa que te ama. E para essa pessoa que você segurou aí, você saber realmente que ela é sua amiga, ela é sua amiga para ser com você na batalha, na luta, na adversidade. A Bíblia vai dizer que Débora foi com Baraque. Interessante, em estratégia de guerra, o Deus que você serve, ele te dá estratégia. Eu falei de princípio que você precisa ter estratégia para derrotar o inimigo. Aonde Deus chama Baraque? No monte. Quando ele é instruído por Deus no monte, ele é instruído no seguinte: olha, o ribeiro de Quizon não tem água, mas é lá que você vai guerrear, porque é campo raso. A Bíblia vai dizer, esse texto vai nos dizer que Cícera foram lá no versículo 12 e anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Quando você se posicionar diante do que Deus tem para realizar na sua vida, aqueles que são seus adversários vão ouvir
e vão armar estratégias para impedir você de alcançar. Só que o Deus que você serve, que eu sirvo, é um Deus estrategista. Vai dizer o texto que o inimigo tinha 900 carros de ferro. Carro esses que só poderiam andar em campo raso. Só que Cícera sabia que o povo de Deus vencia com minoria. Ele ficou perturbado porque ele sabia que com minoria Deus operava quando o povo orava. Ele ficou preocupado porque subir ao monte é necessário subir até onde aquele que está para poder te ouvir. A Bíblia vai dizer que Deus deu uma estratégia. Você vai para o campo raso e o resto você deixa comigo. A Bíblia diz que eles desceram o Monte Tabor. Cícera estava lá com o seu exército. Diz a Bíblia que Baraque tinha 10.000. Cícera 900 carros e uma multidão. O seu adversário pensa que o Deus que você serve não vai fazer nada por você. Mas quando você orar, confiar e colocar na mão de Deus, Deus vai fazer desse mínimo que você tem uma coisa grandiosa. Vai dizer o texto que as águas do ribeiro de Quizon começaram a brotar. Quem já viveu aqui na roça, que sabe o que é uma mina? Você cava ali no meio, você vai fazer uma horta, né? Na terrazinha pretinha, você cava assim, brota uma água. Sabe assim? Você pega a terra assim e brota a água, e a água está brotando aqui nessa noite. Deus está dizendo, aquilo que não brotava, vai brotar, e eu vou dar vitória no ribeiro de Quizon. A Bíblia vai dizer que carro para andar precisa de roda. Agora, os carros daquela época não eram 4x4. Ficaram atolados. Deus nessa noite diz que o seu inimigo vai ficar atolado e Deus vai te dar vitória. O seu inimigo não vai entender, porque ele parece melhor equipado, os carros estão com ele, a força está com ele, mas a estratégia e o Deus da guerra está com você. A Bíblia vai dizer que os carros ficaram atolados e eles conseguiram guerrear e Deus pelejou pelo seu povo. Porém, a palavra de Deus tinha que se cumprir através da profetisa dela. Cícera foge. A Bíblia diz que o marido de Jael era amigo do rei Jabim. Cícera, quando foge para o lado da casa de Jael, ele fugiu pensando assim: eu tenho uma casa de um aliado para me esconder. Só que tem um porém, e o Senhor me mandava frisar aqui: o inimigo pode ser amigo até do seu marido, do seu filho, mas não é seu amigo. O que você vai ter que fazer para destruir o inimigo, não interessa se o marido e o filho não gostam, mas você vai ter que fazer aquilo que Deus mandou. A Bíblia diz que Cícera vai se esconde. E ele fala: se alguém me procurar, você diz que eu não estou aqui. Me dá um pouco de água. Ela dá leite. Diz a história, quando você vai estudar, que ela pega a melhor taça, a taça de príncipes, e dá para Cícera. Por quê? Para matar o inimigo, você tem que ter estratégia. Se ela fala: eu não vou te dar água nenhuma, sai fora daqui que eu não vou te proteger, ela não ia conseguir receber a honra que Deus havia falado. Olha como é que a sua amiga tem que estar ligada no propósito que Deus tem na sua vida, e você está ligado na vida da sua amiga, porque você precisa entender e se colocar na posição que é necessária para Deus fazer. A Bíblia diz que ela dá leite morno e um leitinho quente, hein, irmãos? Dá um soninho depois, não dá? A Bíblia diz que ele adormece, ela o cobre. As mulheres israelitas, elas eram especializadas em tendas e estacas, porque quando Moisés falava que era necessário levantar acampamento, não eram os homens que desarmavam a tenda e tiravam as estacas, eram as mulheres. O Senhor nessa noite me trouxe aqui para dizer para você: você precisa afiar essa espada, essa estaca e esse martelo. Você tem a especialidade de montar tenda. Você vai ver o texto de Isaías 54 que vai dizer assim: amplie
amplia a tua tenda, alarga as estacas da tua tenda. É você, mulher. É você, mulher. Você já viu que a mulher tem o poder de edificar a casa, de destruir ela? Tem casa aqui destruída, infelizmente, porque você não soube usar a estaca e nem o martelo. Tem famílias que foram destruídas porque você não soube usar a estaca e nem martelo. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dar outra oportunidade. Te dar outra oportunidade de manejar bem a estaca e o martelo. Jeremias vai dizer: eu sou o martelo que esmiuça a penha. Você precisa ter isso na sua mão. Você precisa manejar bem isso aqui. Porque o martelo, a palavra de Deus, vai fazer você ser vitorioso. Vitorioso. A Bíblia diz que ele adormeceu. Ela pegou a estaca e na sua fronte, com o martelo, ela mata-se. As irmãs, eu acho que não entenderam. A estaca e o martelo estão nas suas mãos. Só que você precisa de coragem para matar o inimigo. Sabe o que é? Fechar as portas para o inimigo. Meu Deus. Não dá brecha para o inimigo. Não há tempo mais para isso. Nós precisamos nos posicionarmos como servas do Altíssimo, como um exército preparado para a batalha. Você acha, irmãs, eu amo ao Senhor, você acha que o que você está passando chega perto do que ainda está por vir? Isso é um preparo para você suportar tudo que virá, porque a perseguição vai vir mais acirrada e você precisa estar afiada com a estaca e o martelo. A Bíblia vai dizer que aquele homem é morto e Débora honra aquela mulher, dizendo que por ela o inimigo foi derrotado. É interessante que o cenário parecia de improbabilidade, não é? Oprimidos por 80 anos, fizeram o que era reto. Eude surgiu, Eude morre, eles voltam a fazer o que era mal. Quando você vai entender que os seus olhos não têm que estar para o pastor, tem que estar para Jesus. Quando você olha para Jesus, você não perde o alvo, você não perde a direção. Pastor é algo muito difícil de ser, porque o pastor, ele não é o pastor das ovelhas, ele é o pastor que provê pasto. A preocupação do pastor Wilton, do pastor Adriano, é promover pasto para as ovelhas, porque as ovelhas são do Senhor, não é do pastor. E quando o Senhor é o seu pastor, é para ele que você tem que olhar, a direção tem que ser ele, a tua mira tem que ser nele, o seu projeto tem que ser ele. Para onde você está olhando, mulher? O seu olhar precisa estar no Senhor. O Senhor nos trouxe a este lugar para dizer que você precisa de estratégia, manusear bem essas estacas e esse martelo para você derrotar esse inimigo que tem tanto tempo encontrado lugar para intentar contra a sua vida. O cenário parecia improvável. O Deus que você serve age na improbabilidade. O Deus que eu e você servimos age no impossível. Foi falado aqui que para Deus nada é impossível. Como poderia uma virgem ter filho sem ter marido? Nosso Deus faz isso. Como poderia derrotar um exército com 900 carros? Deus a faz atolar diante de um ribeiro que não tinha água. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que se você se posicionar, Deus vai agir. E Deus só age quando você confia, quando você ora, quando você entrega tudo plenamente na mão do Senhor. Amém?
vou encerrar dizendo uma coisa. O Alexandre é amigo do meu filho. E meu filho joga bola desde os 6 anos. Quando chegou há pouco tempo agora, ele foi chamado para um clube para ganhar um dinheiro, um valor que não dava nem para ele se manter. Mas era só para estar jogando, porque jogador não pode ficar em casa. E eu falei para ele assim: meu filho, mamãe não quer isso não. Meu filho, irmão, não é visando dinheiro não, vê se vocês vão entender, fé. Eu falei: Senhor, eu só aceito, Senhor, se for tanto. E aí eu falei para ele: meu filho, se 2 concordar na terra, será concordado diante de Deus. Por favor, concorda comigo, eu não quero ser dentro dessa bicharia. Porque correr 90 minutos dentro do campo, meu filho, é bravo de correr, eu não estou lá correndo. Então, por favor, meu filho, tem que ser alguma coisa que dê para você fazer alguma coisa, sonhar. Porque com salário você não consegue fazer nada, irmão. Quem é assalariado é que sabe. Salário não dá para nada hoje. E aí eu comecei a orar e ele começou a orar junto comigo. Surgiu uma proposta, não era também favorável. E eu falei para ele: meu filho, vamos continuar orando. Ele foi para esse lugar mesmo assim, porque o tempo vai passando, ele já está com 27 anos, não tem mais tempo. Quando chegou lá, irmão, deu tudo errado, ele teve que voltar para casa. E eu quieta, não falo não, viu Deus, não falo nada, quietinha, só na oração, no propósito, falando com Deus. Eu não entendo nada de futebol, sou um fiasco, não sei como é que Deus me entende. E aí surgiu essa proposta. Meu filho hoje está no Iraque e recebeu essa proposta exatamente do jeitinho que eu tinha falado para Deus. Ele falou: mamãe, é do jeitinho que a senhora falou para Deus. Deus entende você. Andressa falou aqui do óculos, falou de um pix. O que é um pix, irmão? O que é um óculos do Deus que você serve? O Deus que eu sirvo já me deu carro, o Deus que eu sirvo já me deu compra, o Deus que eu sirvo já abriu porta, o Deus que eu sirvo já fez tanta coisa. O que é o Deus que você serve diante dessa dificuldade? Se coloca de pé.